Olá pessoal do Mundo Mistério, aqui é o Felipe Castanhari. Hoje, vamos viajar no tempo, para um lugar e uma época que escondem segredos bem sombrios. Imagine a cidade de Londres, lá pelos anos 1800. As ruas são de pedra, a névoa é constante e o frio corta a pele. É véspera de Natal, um tempo que deveria ser de alegria e luzes. Mas para um garotinho chamado Isaac, a realidade era bem diferente. Ele era uma criança solitária, sem amigos para brincar e com uma família que mal tinha o que comer. Para ele, o Natal não era mais do que outro dia cinzento e gelado, sem presentes ou celebrações. A vida de Isaac era dura. Ele morava em uma casa pequena e fria, com pais que trabalhavam sem parar, mas o dinheiro nunca era suficiente. Enquanto outras crianças corriam pelas ruas com brinquedos novos e roupas quentes, Isaac observava tudo da janela do seu quarto. Ele sonhava em ter um amigo, alguém com quem pudesse compartilhar segredos e inventar brincadeiras. Seus dias eram uma longa sequência de tarefas e solidão, e a alegria do Natal parecia algo que só existia nos contos de fadas, muito distante do seu mundo pobre e esquecido. A falta de amigos o tornava um alvo fácil para os outros meninos da vizinhança, que muitas vezes o provocavam por suas roupas velhas e seu jeito quieto. Em uma manhã de Natal particularmente fria, algo diferente aconteceu. Enquanto caminhava por uma ruela coberta de neve, Isaac viu algo semi-enterrado perto de uma lixeira. Era uma caixa de madeira, colorida e enfeitada com entalhes curiosos. Parecia uma caixa de Jack, um brinquedo popular da época. Curioso, ele a pegou e limpou a neve. Na lateral, havia uma pequena manivela de metal. Isaac, com o coração batendo mais forte, começou a girá-la. Uma melodia estranha e cativante começou a tocar, uma versão um pouco desafinada da canção Pop Goes the Weasel. A música parecia chamá-lo, prometendo algo mágico. A melodia continuou, enchendo o ar silencioso da manhã de Natal. Isaac girou a manivela mais e mais rápido, completamente hipnotizado pela música que parecia dançar ao seu redor. Ele nunca tinha tido um brinquedo tão bonito e misterioso. A caixa parecia antiga, mas as cores ainda eram vibrantes sob a camada de sujeira. Ele se sentiu especial, como se aquele objeto tivesse sido deixado ali apenas para ele encontrar. Com a caixa nos braços, ele correu para casa, ansioso para descobrir o que aconteceria quando a música terminasse. Mal sabia ele que, ao girar aquela manivela, ele não estava apenas tocando uma canção, ele estava despertando algo que mudaria sua vida para sempre. De volta ao seu quarto pequeno e frio, Isaac colocou a caixa sobre sua cama e continuou a girar a manivela. A música ficou mais alta e, de repente, com um estalo alto, a tampa se abriu. Uma nuvem de fumaça colorida explodiu, enchendo o quarto com o cheiro de doces e circo. E no meio da fumaça, uma figura alta e magra apareceu. Era um palhaço, com cabelos vermelhos e bagunçados, um nariz em formato de cone listrado e um sorriso enorme. Suas roupas eram um arco-íris de cores vibrantes e seus braços longos balançavam de um lado para o outro. "Olá, Isaac!" disse o palhaço com uma voz alegre. "Meu nome é Jack Risonho e eu sou seu novo amigo." Isaac ficou paralisado, sem acreditar no que via. Um amigo mágico só para ele. Jack era tudo o que Isaac sempre sonhou. Ele era engraçado, cheio de energia e sabia truques incríveis. Os dias de solidão acabaram. Jack e Isaac se tornaram inseparáveis, passando horas brincando no quarto. Eles inventavam jogos, contavam histórias e riam até a barriga doer. Jack podia criar doces do nada e fazer pequenos brinquedos aparecerem com um estalar de dedos. Para Isaac, o mundo cinzento de Londres finalmente tinha ganhado cor. Ele finalmente tinha um amigo, um segredo maravilhoso que ninguém mais conhecia. A amizade deles era pura e cheia de alegria.
Um dia, enquanto brincavam no quintal, Jack sugeriu um jogo novo. A brincadeira envolvia pregar uma peça no gato mal-humorado do vizinho. No início foi divertido, mas a brincadeira foi longe demais. Sem querer, Isaac, seguindo uma ideia de Jack, acabou machucando o animal. O grito do gato assustou Isaac, que viu o resultado de suas ações. Jack, ao ver a expressão de horror no rosto de seu amigo, sentiu algo que nunca tinha sentido antes: culpa. Ele era uma entidade mágica criada para a alegria, mas sua brincadeira tinha causado dor. Ele percebeu que suas ações no mundo real tinham consequências reais, e pela primeira vez, seu sorriso vacilou. Naquela noite, a atmosfera entre eles estava diferente. Jack tentou animar Isaac com seus truques habituais, mas o menino estava quieto e pensativo. A imagem do gato ferido não saía de sua cabeça. Jack se desculpou várias vezes, prometendo que nunca mais sugeriria algo que pudesse machucar alguém. Isaac acabou perdoando seu amigo, mas algo havia mudado dentro dele. Ele tinha visto um lado mais sombrio da diversão, um limite que ele não sabia que existia. A amizade deles continuou, mas aquela pequena rachadura, aquele primeiro vislumbre da escuridão, permaneceu como uma sombra silenciosa entre os dois amigos. O tempo passou, e Isaac começou a crescer. A magia das brincadeiras infantis foi dando lugar às responsabilidades e amarguras da vida. Ele já não era mais o menino inocente que encontrou uma caixa mágica na neve. A dureza de Londres e a pobreza de sua família começaram a moldá-lo, tornando-o mais duro e cínico. Seus pais, preocupados com seu comportamento cada vez mais recluso e suas conversas com um amigo imaginário, decidiram que era hora de uma mudança drástica. Eles o enviaram para um internato rígido, acreditando que a disciplina e a distância o fariam amadurecer. Isaac, sem poder levar sua caixa, foi forçado a deixar seu único amigo para trás. Para Jack, a partida de Isaac foi devastadora. Confinado à sua caixa de música, ele esperava pacientemente pelo retorno de seu amigo. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, e os meses em anos. A solidão era um veneno lento. Dentro da caixa, o mundo vibrante de Jack começou a desbotar. As cores alegres de suas roupas, o vermelho vivo de seu cabelo e o brilho em seus olhos começaram a desaparecer, substituídos por tons de cinza, preto e branco. Seu sorriso constante se transformou em uma careta vazia. A alegria que o definia foi corroída pela tristeza e pelo abandono, transformando-o em uma criatura monocromática e silenciosa. A caixa de música foi guardada no sótão e esquecida. Jack, em sua prisão silenciosa, podia sentir o mundo lá fora mudando. Ele sentia a ausência de Isaac como uma dor física. A música em sua caixa não tocava mais, e a fumaça colorida havia se tornado uma névoa cinzenta e fria. A essência de Jack, que era alimentada pela felicidade e pela imaginação de uma criança, estava morrendo. Tudo o que restou foi a memória de uma amizade perdida e um sentimento crescente de traição. Ele não era mais o Jack risonho, ele era apenas uma sombra, um eco de quem um dia fora, esperando no escuro. A transformação de Jack não era apenas externa. Por dentro, sua natureza estava mudando. A tristeza deu lugar a um sentimento frio e vazio, e esse vazio começou a ser preenchido por algo muito mais sombrio. A criatura mágica, criada para a felicidade, estava se corrompendo, se tornando algo torcido e perigoso. O abandono de Isaac não apenas quebrou seu coração, quebrou sua própria alma. Ele não entendia por que seu melhor amigo o havia deixado para apodrecer na escuridão. E nessa escuridão, uma nova versão de Jack começou a nascer. Uma versão que não conhecia a alegria, apenas a dor da solidão. Anos mais tarde, Isaac retornou à casa de sua infância. Ele não era mais um menino, mas um homem alto, frio e com um olhar cruel.
O internato não o consertou. Pelo contrário, apenas solidificou a amargura em seu coração. Ele se tornou uma pessoa egoísta e violenta, encontrando prazer em manipular e machucar os outros. Seus pais já haviam falecido, e a casa estava vazia e cheia de poeira. Vagando pelos cômodos, ele se tornou um reflexo sombrio do menino solitário, que um dia foi. Mas agora, sua solidão era uma escolha, uma arma que ele usava contra o mundo. Ele se deliciava em sua própria miséria e na dor que podia infligir. Explorando o sótão empoeirado, Isaac encontrou a velha caixa de música. Uma vaga lembrança de sua infância passou por sua mente, mas sem nenhum carinho. Para ele, Jack era apenas uma fantasia boba, um amigo imaginário de um tempo que ele preferia esquecer. Ele pegou a caixa, pensando em vendê-la por algum dinheiro. Ele não sentia nostalgia, apenas um desprezo frio por sua própria ingenuidade passada. Ele não fazia ideia de que a criatura dentro da caixa também havia mudado, espelhando a escuridão que havia crescido dentro dele. O homem que Isaac se tornou era um monstro de carne e osso. Uma noite, Isaac trouxe uma vítima para sua casa, uma jovem que ele havia enganado com falsas promessas. Seus planos eram cruéis. Em seu quarto, ele se preparava para cometer um ato terrível de violência, saboreando o medo nos olhos da garota. Foi nesse momento que do outro lado do quarto, a velha caixa de música começou a ranger. Lentamente, a manivela começou a girar sozinha, e a melodia distorcida de Pop Goes the Weasel ecoou pelo silêncio tenso. A música era lenta, sinistra e completamente diferente da canção alegre que Isaac lembrava. O som gelou seu sangue. A tampa da caixa se abriu com um estalo seco. Desta vez, não houve fumaça colorida ou cheiro de doces. Uma névoa negra e fria se espalhou pelo chão, e dela emergiu uma figura que era ao mesmo tempo familiar e aterrorizante. Era Jack, mas não o Jack risonho que Isaac conhecia. Ele era uma criatura monocromática, alta e esquelética, com dentes afiados como navalhas e garras longas e pontiagudas. Seus olhos brilhavam com uma luz insana na escuridão. Sentiu minha falta, Isaac? Ele sibilou. Sua voz um eco distorcido e medonho. O monstro que Isaac havia se tornado estava prestes a encontrar o monstro que ele havia criado. Isaac ficou paralisado pelo terror. A figura diante dele era a personificação de um pesadelo. Este não era seu amigo de infância. Era uma abominação nascida da solidão e do abandono. Jack olhou para Isaac e depois para a garota assustada no canto. Um sorriso largo e grotesco se espalhou por seu rosto pálido. "Vejo que você também aprendeu a brincar, meu velho amigo", disse Jack, sua voz pingando sarcasmo. "Mas seus jogos são tão... sem imaginação. Deixe-me mostrar como se joga de verdade." Jack estalou seus dedos longos, e as portas e janelas do quarto se trancaram com um som metálico e final. O confronto final havia começado. Não era uma luta de força, mas um jogo psicológico aterrorizante. Jack, agora uma entidade de puro terror, começou a torturar Isaac da mesma forma que Isaac planejava torturar sua vítima. Ele usou seus poderes distorcidos para criar ilusões horríveis, forçando Isaac a reviver seus piores medos e os atos cruéis que havia cometido. O quarto se transformou em um circo de horrores, com risadas maníacas ecoando das paredes. Isaac, o predador, tornou-se a presa em um jogo sádico, orquestrado por sua própria criação esquecida. Ele gritou e implorou, mas Jack apenas ria. O castigo de Jack foi terrível e poético. Ele não queria apenas matar Isaac. Ele queria quebrar seu espírito, assim como o seu havia sido quebrado. A tortura durou o que pareceu uma eternidade. No final, Jack prendeu a alma de Isaac a um espelho, forçando-o a assistir impotente, enquanto o palhaço monocromático continuava seus jogos com outras vítimas inocentes ao longo dos anos. Isaac, o homem cruel, foi condenado a uma eternidade de observação,
um espectador silencioso do horror que ele mesmo ajudou a libertar no mundo. Seu corpo foi encontrado dias depois, mas sua alma estava presa para sempre. E assim, a história de Jack Risonho se torna um aviso. Ele não é apenas uma lenda, ele é um lembrete do que a solidão e a crueldade podem criar. Ele é a escuridão que nasce quando a inocência é abandonada. Então, da próxima vez que você estiver sozinho no escuro, se ouvir uma música de ninar fraca ou o som de uma risada distante, tenha cuidado. Pode não ser apenas sua imaginação. Pode ser Jack procurando um novo amigo para brincar. E os jogos dele nunca terminam bem. Tenham cuidado com o escuro.